O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal sobre política internacional em formato de podcast. Ao meu lado está ele, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Já falei que você precisa falar podcastal, para rimar também. Okay. Bom crepúsculo, meu caro Matias, bom crepúsculo para todos os nossos ouvintes, para todas as nossas ouvintes, no Brasil, no além-mar, no continente americano, na Antártida. Falando nisso, temos um ouvinte de Porto Murtinho, Darlon Paes, muitos ouvintes também dos Matos Grossos, em geral, né, que ficaram com ciúmes de pedirmos um ouvinte de Porto Murtinho, então falaram, também tem em Campo Grande, também tem, então está aí um abraço para todos eles. Se temos ouvintes na Antártida... Quando tiver uma notícia de política internacional na cidade de vocês... exatamente, com a gente, exatamente. Tá, então assim, quando vocês morarem na fronteira com o Paraguai... Entendeu? Quando tiver traficante baleado perto da casa de vocês, então a gente menciona. Mas falando em fronteira, pedimos ouvintes do Acre. Por que eu estou falando disso? Porque essa semana passada, na verdade, eu gravei um anticast sobre o Brexit, ficou muito legal, recomendo que ouçam. Quem quer um material mais dedicado, apenas 2h30 apenas de Brexit, com a Tupá, que nos ouve, mora na Inglaterra fazendo seu doutorado e ela é do Acre. Ela é acreana. Então você vê que, né, dizem que o Acre não existe, mas nós temos um livro que prova que o Acre existe, de autoria de quem, meu caro Matias? De Paulo Júnior, nosso colega aqui de Central 3. Tem o documentário também que você pode achar no YouTube. É muito bacana o trabalho dele. Então, continuando aqui alguns recados. Primeiro, esclarecendo de tudo que a gente não boicotou, e se deu a entender isso, desculpas sinceras em relação à questão do voto dos idosos no Brexit. A intenção foi demonstrar que essa sim está sendo uma polêmica bem grande na Inglaterra, no Reino Unido. Essa questão do voto dos idosos, do voto dos jovens, e, enfim, vocês podem ter uma matéria do The Guardian sobre isso, que eu vou deixar linkada aqui. A intenção foi essa, não é nossa intenção boicotar voto nenhum, até porque, por exemplo, minha vovó já passou da fronteira dos 80 e continua votando. Embora eu discorde do voto dela. A minha também, a minha está próxima dos 90 e segue votando, e eu também discordo do voto dela. Mas acho que é normal, né? Assim como um dia os filhos do Martim vão discordar do seu voto. Vão falar, vovô Matias, aquele reaça. Um abraço para todo mundo que joga World of Warcraft. Por quê? Porque eu sempre mando um abraço para quem nos ouve jogando League of Legends. E o pessoal do World of Warcraft reclamou. Ficou enciumado. Então tá aí um abraço pros dois, para todo mundo que joga os dois. A gente só joga Civilization, o 2 ainda por cima, o velho. Um abraço pro Rodrigo e pra Queren, que são novos ouvintes, comentaram lá que são novos ouvintes, estão gostando muito. Um abraço gados à Espanha, o campeão masculino, Alex Uranga, e a quarta colocada do feminino, a Alexandra Hinder. Só que os dois subiram ao pódio, ele levando a bandeira do País Basco e ela levando a bandeira das Canárias. Nenhum dos dois levou a bandeira da Espanha, né? Um assunto que a gente sempre comenta por aqui e vamos comentar no programa de hoje também, por isso que eu coloquei. Um abraço também para o Jaime Facim, biólogo de Londres, também fez um comentário muito legal lá no xadrezverbal.com, já que ele está, né, no olho do furacão do Brexit. E também um abraço para o Felipe Abal, professor de Direito da Universidade de Passo Fundo, que recomendou o nosso podcast para os seus alunos com uma rima, inclusive, melhor que a sua, porque o nome dele, Abal, rima com internacional e com verbal. Seguimos no Rio Grande do Sul, mandar um abraço para o Cocola, que é de Viamão, antiga capital do Rio Grande do Sul. Ali no site da Central 3 também um abraço para a Pamela, que é recém-formada em Relações Internacionais, e ela diz que todas as questões abordadas são de extrema importância para sabermos sobre o mundo. No site do Xadrez Verbal, um abraço também para o Elver Bonilha Garcia, que nos escreve desde Bogotá, capital da Colômbia, e também um abraço para o Guilherme Henrique Camilo da Silva,
que organizou uma playlist no Spotify com todas as nossas recomendações musicais. Todas não, ele falou que algumas eu gosto de ir lá no fundo do underground. Então exatamente, essas não estão né? disponíveis no Spotify, mas podem procurar aí a lista dele, 7º selo de Guilherme Henrique Camilo da Silva. Se não achar no Spotify, vai numa feirinha de CD usado em La Paz, domingo de manhã, que você acha as coisas que ele recomenda. Tem sempre no YouTube, viu? O que eu recomendo tem sempre no YouTube. Eu nunca trouxe uma outra mídia pra cá. Mano, sem mais delongas, vamos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último dia 25, sábado passado. Na Somália, ataque do Al-Shabaab a hotel em Mogadíscio deixa pelo menos 35 mortos. Depois você fala Mogadishu 3 vezes bem rápido. Mogadishu. Ela aparece. Então, o ataque do grupo Al-Shabaab, que é um grupo extremista somali que tem ligações com a Al-Qaeda, inclusive. Lembrando que a Somália ela vive numa situação de esfacelamento desde a década de 1980. A situação começou a estabilizar no início dessa década, porém ainda falta muita coisa. Foi um ataque a um hotel que é muito frequentado por políticos somalis e também por autoridades estrangeiras quando vão ao país. Foi o segundo ataque do grupo na capital. O nome do hotel é o Nasser Ablod. Então, a situação na Somália ela segue complicada e, infelizmente, não tem muita previsão de melhora, apesar dos avanços nos últimos anos, no início dessa década. E ainda na África, indo para Angola, né, já comentamos algumas vezes que o ditador de Angola, né, e esse é o título dele, né, ele se chama de presidente, mas ele é um ditador, já colocou o seu prazo para sair do governo. Comentamos também que no início do ano, alguns jovens tinham sido presos por criticarem o presidente e desses 17 jovens que foram condenados em março, 16 receberam liberdade condicional nessa semana, na quarta-feira, dia 29. Notícia do último dia 26, domingo passado. PP é o partido mais votado em eleições gerais da Espanha, mas segue sem maioria no parlamento. Então, o Partido Popular, né, que é o partido de centro-direita do Mariano Rajoy, venceu novamente as eleições, porém segue sem maioria no parlamento. Lembrando que a Espanha passou pela sua segunda eleição parlamentar em 6 meses, já que o parlamento anterior foi travado. Inclusive o rei deu permissão à oposição de tentar formar a sua coalizão governamental. A situação agora está se desenhando para ficar da mesma situação, já que nós temos 2 partidos de centro-esquerda e de centro-direita, que são os mais tradicionais, e agora 2 partidos ganhando força à esquerda e à direita, os Ciudadanos e o Podemos. Então tudo indica que as coisas vão continuar travadas. E, além disso, o Partido Popular teria procurado o Partido Socialista Operário Espanhol, que é o partido de centro-esquerda do país, que é fazendo uma comparação, como se fosse o PT da Espanha, e o partido colocou que eles não aceitam essa coligação, não aceitam se atrelar de forma permanente nessa coligação. Eles aceitariam debater assuntos pontuais, porém não aceitam aí formar uma coalizão para maioria. Então a formação do Parlamento Espanhol está o PP com 137 cadeiras das 350. Só porque eu falei PP, não fale neném, tá, Matias? Eu sei que você queria fazer esse trocadilho, mas eu estou te furando. Isso nem o PSOE com 85, o Podemos com 71 e os Ciudadanos com 32. Notícia da última terça-feira, dia 28. ONU elege Bolívia, Cazaquistão, Etiópia e Suécia como novos membros do Conselho de Segurança. Bem heterogêneo, né? Lembrando que o Conselho de Segurança ele tem 10 membros rotativos,
que são eleitos para um mandato de 2 anos, a cada ano são eleitos 5, ou seja, todo ano mudam 5 integrantes do Conselho de Segurança, ficam no mandato por 2 anos. E o nosso ouvinte pode reparar que você falou apenas 4 nomes, meu caro Matias. Né? Essas vagas são divididas por proporção continental, e a 5ª vaga, que seria uma vaga europeia também, será dividida entre Itália e Holanda. Cada um vai ficar 1 ano nessa 5ª vaga. Porém, esse acordo precisa ser aprovado pelo próprio Conselho de Segurança, já que foi uma mega gambiarra para resolver esse impasse na candidatura europeia. Notícia do último dia 29 de junho, quarta-feira passada. Parlamento haitiano encerra sessão sem decidir sobre permanência de presidente interino no cargo. Então, o Haiti vive essa situação de crise eleitoral desde o final do ano passado, praticamente. Nossos ouvintes devem acompanhar isso. Os nossos novos ouvintes, sejam bem-vindos ao mundo da política internacional. E o Haiti vive essa situação por conta de críticas e acusações de que as eleições tinham sido fraudadas, que o segundo turno não seria então um segundo turno legítimo. As eleições foram suspensas, foi criada uma comissão interina para promover novas eleições. Porém, esse mandato interino já acabou, já tem agora, com o dia de hoje, 16 dias e não se sabe o que vai acontecer. No caso, o mandato interino do Jocelerme Privé, que substituiu o Martelly. Então, a situação no Haiti, ela está um grande impasse, lembrando que isso, inclusive, provavelmente acaba estendendo a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, onde estão tropas brasileiras. A missão é liderada pelo Brasil. Ela já deveria ter se encerrado em outubro de 2015. Ela já teve o seu mandato prorrogado mais uma vez. Aproveito para mandar um grande abraço para o querido João Higino, diplomata brasileiro que está no Haiti, o rei de Ilhéus, que inclusive foi orador de sua turma na formatura. Todos os nossos ouvintes seacedistas, recomendo muito que ouçam o discurso do João Higino na formatura dos diplomatas. Não estou de brincadeira e não é apenas porque ele é meu amigo, um cara muito querido, um cara inteligentíssimo. E ainda ali na região do Caribe, o Senado dos Estados Unidos aprovou a reestruturação da dívida de Porto Rico. Né? Lembrando que Porto Rico é e não é, né, um estado dos Estados Unidos. Né? Ele tem autonomia interna, porém ele é internacionalmente ligado aos Estados Unidos. Inclusive, existe um movimento popular muito grande em Porto Rico para que seja feito um plebiscito que aceite Porto Rico como novo estado da Federação dos Estados Unidos. Isso, obviamente, sofre muita oposição, especialmente dos republicanos, por questões, inclusive, culturais e étnicas. Porém, a dívida de Porto Rico para com o governo americano foi reestruturada pelo Senado, e agora o assunto vai para o Obama, que vai novamente ficar com o pepino na mão. Né? Segundo o projeto de lei, a dívida de Porto Rico, que bate na casa de 72 bilhões de dólares, estabelece um órgão de controle fiscal para supervisionar as questões financeiras de Porto Rico e o pagamento em suaves prestações. Fizeram tipo um carnezão para Porto Rico. Bueno, vamos passar agora para a coluna aberta. Coluna aberta. Com crise regional, cúpula do Mercosul é cancelada. Então, meu caro Matias, vamos aproveitar aqui na nossa coluna aberta, fazer aquele giro pela América Latina, que tanto gostamos de fazer, muitos dos nossos ouvintes gostam, né? Alguns comentários pontuais sobre nossos vizinhos, vamos deixar Venezuela e Colômbia de fora hoje, porque falamos bastante deles no programa passado e queremos fazer um material especial sobre a Colômbia. Inclusive, semana que vem ou na outra semana teremos um programa especial por conta dos 200 anos de Argentina, em que o Matias vai esbanjar, vai ostentar. Eu vou apenas ficar em silêncio. Porém, essa primeira notícia, que a cúpula de chefes de Estado, a cúpula de presidentes do Mercosul, foi cancelada. Ela seria agora em julho. Por quê?
porque basicamente está todo mundo com problemas internos, né? Porém, tem uma questão muito importante, que é o seguinte, e aqui só para contextualizar, nossos problemas internos, nós estamos no meio de um processo de impeachment no Brasil, nós temos a crise generalizada na Venezuela, a Argentina não podemos dizer que está em crise, porém o governo Macri, depois de 6 meses, já começa a enfrentar seus primeiros problemas, ainda mais com a situação envolvendo o ex-governo Kirchner também, que comentaremos também aqui nesse bloco. Mas por quê? Qual o principal motivo? Porque a presidência do Mercosul, ela é rotativa. Ela é pró-tempore e rotativa. E atualmente quem exerce a presidência do Mercosul é o Uruguai. E essa presidência seria passada para quem? É a vez de quem agora? É a vez da Venezuela. E por contrapartida, em contraste, o Paraguai pretende discutir, inclusive, querer debater a situação venezuelana, cogitando, inclusive, a suspensão do país do bloco, no caso existe uma ruptura democrática, né, como muitos movimentos acusam, e, inclusive, nós aqui tendemos a concordar, como nossos ouvintes sabem, já que o governo Maduro, nos últimos tempos, tem usufruído demais da sua autoridade, para dizer o mínimo, de quando alguém manda usar munição real contra protestantes, né? Óbvio que nisso tem um tom de troco, tem um tom de precedente da situação paraguaia, lembrando que em 2012 o Paraguai foi suspenso do Mercosul após o impeachment relâmpago do então presidente Fernando Lugo, e com a ausência do Paraguai, a Venezuela foi aprovada no Mercosul. Por quê? Porque um novo integrante tem que ser aprovado e ratificado pela Casa Superior de todos os legislativos integrantes. E o Senado paraguaio estava travando a recepção venezuelana. O Senado brasileiro já tinha aprovado. Lembrando que a discussão da entrada da Venezuela no Mercosul foi quando, por exemplo, nós tivemos um discurso que ficou muito famoso, muito midiático, do ACM Neto, falando da Venezuela. Então, com a suspensão paraguaia, que a Venezuela foi admitida no Mercosul. Então, essa situação extremamente delicada dos governos, tanto internamente quanto entre si, fez com que a cúpula de presidentes seja substituída, entre aspas, pela cúpula de ministros de relações exteriores, em que as coisas podem ser mais às claras, aí já não são relações, já não são os chefes de Estado, então fica uma coisa, obviamente uma coisa um pouco menor, porém contorna aí algum eventual saia justa, para usar uma expressão que não sei se é mais apropriada, mas enfim. Ainda no Mercosul, né, saiu uma matéria da Patrícia Campos Melo, né? Ô, Patrícia, a gente quer te trazer aqui, dá uma olhada na sua caixa de e-mail, por favor. Se alguém tiver o contato dela também. Agora falando sério, né, os nossos ouvintes são demais, já nos trouxeram, inclusive, o Alexandre Vidal, né, um abraço pro nosso querido Pablo Cerdeira, mas a Patrícia Campos Melo fez uma matéria na Folha de São Paulo sobre o Brasil querer querer mudar a decisão de 2000 que obriga os países do bloco do Mercosul a negociarem de forma conjunta os acordos comerciais que incluem preferências tarifárias, ou seja, por exemplo, os acordos de livre comércio, né? E o Brasil gostaria de se livrar disso para poder negociar autonomamente, o Brasil poder negociar diretamente, como por exemplo com o Japão ou o Canadá. Então, essa é uma questão interessante que esbarra, obviamente, em questões políticas. Ela coloca um contraponto interessante na sua matéria do diretor de Relações Internacionais da Fiesp, o Tomás Zanotto, falando que o governo Macri é tão ambicioso quanto o Brasil em questões de flexibilizar o Mercosul, em questões comerciais. Então recomendo que vocês deem uma olhada nessa matéria, quem se interessa pelo assunto, por essa questão do Mercosul. Vamos esperar cenas do próximo capítulo, já que uma coisa acaba alimentando a outra, né? Isso é importante colocar para os nossos ouvintes, porque são duas notícias que parecem descoladas, mas que uma alimenta a outra. Se você tem um Mercosul que diminui
a sua reunião, que diminui a sua cúpula por crises internas, por crises internas inclusive ao bloco, como essa questão da Venezuela, vai ser muito difícil você conseguir negociar uma flexibilização de regras, e não tem como um país, de forma unilateral, descumprir uma regra que ele já concordou anteriormente. Não dá para o Brasil simplesmente falar, olha, já que a gente não se encontra direito, eu vou fazer aqui o que eu quero fazer e ponto final. Saindo do Mercosul como instituição, mas continuando na região, nós temos duas notícias aqui sobre o Cone Sul, melhor dizendo, né? Uma delas é que os Estados Unidos agora estão colaborando com o Brasil e com o Uruguai na busca pelo Jihad Diab, que foi um dos ex-prisioneiros de Guantánamo, foi transferido para o Uruguai. O Uruguai aceitou receber 6 ex-prisioneiros de Guantánamo, e 5 estão se adaptando à vida, segundo o comunicado do governo uruguaio, né? 5 estão adaptados à vida no Uruguai, já estão trabalhando, fazendo cursos de idiomas e tudo mais, porém, esse em específico teria dado um perdido nas autoridades uruguaias e teria inclusive entrado pelo Brasil, e o nosso Matias já tem até a rota que ele provavelmente fez. Eu aposto que ele entrou por Livramento. Porque ele só atravessou a rua, né? Tal qual o Lalau, o Maníaco do Parque, é uma rota já conhecida, viu? O Maníaco do Parque fez isso? Eu não sabia. Eu não sabia. Livramento entrando para os anais da criminologia brasileira. E ainda no Cone Sul, uma notícia que o Matias consegue contextualizar muito melhor, até porque tem a ver com o encerramento do programa. A Corte Federal de Orlando, na Flórida, condenou na última segunda-feira um ex-oficial do exército chileno, o Pedro Pablo Barrientos Núñez, pela tortura e assassinato do cantor Vitor Jara. Vitor Jara. Jara, em 1973, durante a ditadura militar chilena. E segundo a decisão, a viúva e a filha dele, do cantor, deverão receber uma indenização de 28 milhões de dólares. E agora, muito provavelmente, ele será extraditado ao Chile, onde ele enfrenta outras acusações de assassinato. Contextualiza, meu caro Matias. Ele pode ser extraditado, porque no caso ele já tinha cidadania americana, mas como é um tribunal dos Estados Unidos, ele pode voltar para o Chile. Por conta disso. O Pedro Pablo Barrientos, por muito tempo, negava qualquer envolvimento com a morte do Vitor Jara, que talvez tenha sido o quadro mais do quadro da intelectualidade chilena mais célebre fora do Chile, nos primeiros dias da junta militar, né, que deu o golpe no governo Salvador Allende. O Vitor Jara sempre estava ao lado do Allende, apoiou ele em diversos comícios. Então ele foi um dos primeiros presos levados ao estádio nacional e ao complexo esportivo ali no bairro, na comuna de Ñuñoa. Ele acabou sendo assassinado no Estádio Chile, que era um ginásio do lado do Estádio Nacional, após ser torturado durante alguns dias, inclusive quebrando os dedos dele para que ele não pudesse mais tocar o violão. Que beleza. Ainda aqui no Cone Sul, na Argentina, continuam as operações policiais e de investigação de casos de corrupção, e nós tivemos uma busca em imóveis da ex-presidente Cristina Kirchner, que se defendeu dizendo que isso é um abuso de poder e uma questão de perseguição política, com claro objetivo de tentar prendê-la, né? Os imóveis foi imóveis da empresa Los Sauces, que a Cristina Kirchner é uma das proprietárias. Lembrando, né, que nós temos o caso surreal do cara que estava enterrando milhões de dólares em cash num convento. É sensacional. Agora vindo aqui para o Brasil, dou 2 dicas de texto para vocês, novamente, não apenas, mas especialmente para quem se interessa mais pelo assunto. Um texto do jornal Nexo, chamado Como a Crise Brasileira Afasta a Diplomacia da Discrição e da Aura de Glamour,
que é por conta da crise financeira que está passando no Itamaraty, que nós comentamos no último programa, né, que nós tivemos uma carta aberta de 23 funcionários do Consulado Geral do Brasil em Miami, que dizendo que estavam sem dinheiro para pagar o aluguel, e o Ministério, né, o José Serra, não conseguiu ainda um aumento das verbas do Ministério, que seria uma das principais possíveis vantagens de ter um político peso pesado no Ministério, e também um texto do próprio José Serra sobre a questão do Brexit. Ele colocando o nome do texto, publicado na Folha de São Paulo, é Brasil versus Brexit, bola pra frente, em que ele basicamente coloca que o Brexit não deve impactar muito a economia brasileira. Acho que a visão do ministro, nesse caso, é um pouco otimista. Ainda em relação ao Brasil, o Brasil pretende assinar, nessa semana agora, acordos com os Estados Unidos na área têxtil e na área agrícola, segundo o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Daniel Godinho, que são áreas sempre muito sensíveis, especialmente devido à questão chinesa, né? Na área têxtil tem principalmente a presença chinesa, e a questão agrícola, né, sempre é um assunto em que Brasil e Estados Unidos batem muita cabeça na OMC. Vamos ver no que vai resultar esse acordo comercial para podermos debatê-lo melhor. Uma notícia que muitos dos nossos ouvintes mandaram, felizmente, infelizmente, né? Felizmente porque lembrou da gente, da questão do R.R. Soares, né? O Lovejoy brasileiro, né? Combina, né? Porque o ministro é o Mr. Burns e o R.R. Soares é o Lovejoy. Lembrando que isso não é um comentário partidário, tá? Assim como, né, o Erdogan e tudo mais, né? Mas enfim, ele recebeu o passaporte diplomático. Porém, se vocês notarem direito, o que houve foi uma renovação dos passaportes diplomáticos concedidos em 2013. O meu ponto nesse assunto sempre é: eu não concordo, eu acho um absurdo. Porém, nesse quesito não dá para culpar, seja o Serra, não dá para culpar o Temer, não é uma coisa nova, isso iniciou-se já no primeiro governo Lula, basicamente, de autoridade. Não apenas, né, o exemplo mais célebre que nós temos é que o João Avelange, durante muito tempo, teve passaporte diplomático, mesmo após os escândalos de corrupção na FIFA, mesmo após sua renúncia da FIFA, ele continuava com o passaporte diplomático. Então, isso ser usado sempre como uma forma de barganha política não é uma novidade. E na questão religiosa também tem a questão aí de você manter um princípio de equidade, já que algumas autoridades eclesiásticas da Igreja Católica também tradicionalmente costumavam receber o passaporte, especialmente quando não se enquadravam na categoria de ter esse passaporte da Santa Sé. E finalmente, para fechar aqui o Brasil, né, só uma questão que no dia 29 de junho, vulgo anteontem, né, o José Serra, nosso chanceler, concedeu uma entrevista a 2 veículos de comunicação chineses, inclusive a agência Xinhua, que é a agência de notícias oficial do governo chinês, aquela que semana passada, retrasada, né, fez um editorial criticando a nova política do Serra, e o Serra, na sua entrevista, colocou que o país asiático é parte de interesses permanentes do Brasil, o BRICS é uma questão muito importante, que a China é o principal parceiro comercial brasileiro. Em suma, o Serra entendeu o recado e viu que precisava abrir diminuir o tom com a China. Vamos passar agora para as efemérides semanais. A Semana na História. 26 de junho de 1906, há 110 anos, era realizado o primeiro grande prêmio automobilístico. Nós já tínhamos várias corridas de carros, né, nesse momento, porém foi realizado o primeiro grande prêmio da França, que a intenção do grande prêmio era justamente competir entre diferentes marcas, diferentes pilotos, diferentes nacionalidades, não apenas 2 malucos ali no seu bairro tirando um racha, alguma coisa assim. E onde foi realizado esse primeiro grande prêmio, meu caro Matias? Não faço ideia. Perto da cidade de Le Mans. Por isso daí a tradição da cidade alemã, que tem o filme, tem as 24 horas, que inclusive esse ano, né, nós tivemos o caso bizarro da Toyota com seu Corolão, que liderou as 24 horas de Le Mans por basicamente 23 horas e 58 minutos, e aí na última volta o carro morreu.
Então, isso é uma dica pro ouvinte que quer comprar um carro novo? Não, ó, o carro aguenta 23 horas. Aguenta bem. 1º de julho de 1911, exatamente hoje, há 105 anos, tinha início a crise de Agadir. Agadir, no Marrocos, que foi uma das crises que quase estourou a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial ela surgiu da crise de julho de 1914, após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, porém antes disso nós tivemos umas 2 ou 3 crises que quase deram em guerra. No caso, essa crise de Agadir foi o Império Alemão querendo aumentar sua influência, aumentar seu império colonial, já que a Alemanha ficou, digamos assim, preterida na divisão do mundo, segundo a visão do Kaiser Guilherme II, e ela iniciou um furdunço no Marrocos com a França, né? Esse é um termo acadêmico, inclusive, furdunço, dando a desculpa de proteger os seus interesses na região. A Marinha Alemã mandou uma força-tarefa, na qual inclusive liderava a canhoneira Panther, o mesmo Panther do episódio Panther no Brasil em 1905. Para quem não sabe do que se trata, vai no canal de Xadrez Herbal que tem um vídeo que eu explico isso, quando os alemães simplesmente invadiram, entre aspas, o Brasil. E quais eram os interesses alemães na região, meu caro Matias? Tinha um alemão que morava a 70 quilômetros do porto de Agadir. Eles falaram, a gente tem que proteger a vida dos alemães da região. Vamos mandar uma força, uma esquadra para proteger um cara. Então tá aí a crise de Agadir, que foi muito importante. E no final das contas a Alemanha saiu ganhando diplomaticamente, porém não foi a solução pacífica que todos desejavam, já que 3 anos depois tivemos a guerra. Essa daqui é para quem jogava perfil. 29 de junho de 1976, há 40 anos, as Ilhas Seychelles se tornam independentes. Independentes do Império Britânico, inclusive a capital das ilhas se chama Vitória, né? Ela tinha outro nome, algum nome nativo, e os ingleses, obviamente, né, falaram, vocês acham que vocês vão manter esse nome aí, né? Rainha ficou Vitória. E as Ilhas Seychelles, que ainda tem a questão de ser o país africano de menor população, 90 mil habitantes. Teve clássico no Maracanã com mais gente do que nas Ilhas Seychelles inteiras. Então tá aí, 40 anos da independência. Passemos para o match. David Cameron descarta novo plebiscito e diz que negociações para a saída da União Europeia começarão em outubro. Então, o match será sobre, né, para aproveitar o mesmo termo acadêmico, né, sobre esse furdunço do Brexit, né? A gente vai separar aqui em 3 questões, né? Primeiro, a situação interna no Reino Unido. O que acontece é que, em bom português, no Reino Unido, ninguém quer esse pepino de negociar a saída da União Europeia, né? O David Cameron, ao renunciar, ele claramente ele vai conseguir sair por cima da carne seca, porque ele vai dar o pepino para alguém, vai falar, olha, não era o que eu quis, então alguém que tem que coordenar isso. Depois que todo mundo não quiser assumir a bronca, ou der errado quando assumir a bronca, ele vai voltar falando, olha, é o seguinte, eu cumpri minha promessa de campanha, eu agi eticamente, entendeu? Eu sou o cara. Então, assim, o cara não vira primeiro-ministro da Inglaterra por 2 mandatos sendo ingênuo. Então, ele sabia muito bem o que estava fazendo nessa renúncia e colocou que não vai ter uma nova votação e que as negociações têm que começar imediatamente. Por quê? Porque ele sabe que ninguém vai querer fazer isso só de trampo que vai ser. Não é nem com medo das consequências, é só o trabalho burocrático que vai ter. Porque você, em 2 anos, vai ter que negociar desde placa de carro até visto para, por exemplo, o inglês que é casado com uma mulher da Europa, ou vice-versa, ou filhos, tratados de livre comércio com os países da União Europeia, porque já estavam ali acostumados. Então vai ser uma questão muito complicada. Antes da gente seguir um pouco, sobre o último programa, muita gente comentou que a gente não deu voz aos motivos do movimento que queria sair, a gente não deu voz aos motivos para sair da União Europeia. Na verdade, o que a gente fez no último programa foi repercutir mais as consequências, né, e que eram basicamente todas negativas naquele momento.
Porém, por conta dessas críticas, que várias delas foram inclusive construtivas, e isso é sem ironia, eu tô terminando um vídeo que vai ficar enorme, mas lá no canal Xadrez Herbal, em que eu vou destrinchar todo o Brexit. Motivos para ficar, motivos para sair, os resultados, tudo mais. Então uma questão muito mais aprofundada, e repito, também tem o anticast de 2h30 sobre o Brexit também. Então assim, a questão dentro do Reino Unido, nós já temos, sim, petições pedindo por um novo referendo, que inclusive ela terá que ser, no mínimo, avaliada pelo parlamento, porque a lei britânica diz que se você tiver 100 mil assinaturas, uma moção tem que ser avaliada pelo parlamento. E aqui já teve 1,3 milhão de assinaturas britânicas, né? A TV britânica está se deliciando, né? Porque os caras que inventaram os tabloides, né? Então tem um monte de gente arrependida do voto, um monte de gente arrependida de não ter votado, ou então gente fala, né? Que a gente até comentou no outro programa, gente que votou falando, mas eu não achei que ia dar e tudo mais, eu votei mais para protestar e tudo mais. Então assim, a coisa ela tá pegando porque todo mundo viu que o pepino vai ser gigante. Tanto vai ser gigante que o nosso querido Boris Johnson, que era o ex-prefeito de Londres, o que tem o cabelo do Donald Trump... O John Oliver definiu ele como um orangotango careca com uma peruca do Owen Wilson. É uma boa definição, uma ótima definição, por isso que nós amamos John Oliver. Ele não apenas já voltou atrás em várias das declarações dele, como já anunciou que não vai concorrer à liderança do Partido Conservador. Em outras palavras, usando um termo futebolístico, ele peidou. Entendeu? Ele deu pra trás. Entendeu? Ele espalhou a farofa. Porque assim, ele fez mó auê, mas aí na hora de que ele viu o tamanho do negócio que ele ia ter que fazer, ele já deu pra trás. Inclusive... Queria aqui mandar um recado aqui pro senhor jornal O Globo, que fez uma matéria dizendo: Michael Gove surpreende e é o provável líder conservador. Se os nossos ouvintes lembrarem, eu falei no último programa que o Michael Gove era o favorito para isso. Toda a imprensa britânica dizia que ele era o favorito, justamente por ser um cara do governo Cameron, não ser um cara de discurso populista, ser um cara mais técnico. Então, assim, surpreendeu só vocês, viu, Jornal Globo? Os nossos ouvintes não, os nossos ouvintes estavam sabendo. Aumentaram um aumento de denúncia de crimes de ódio no Reino Unido, especialmente contra imigrantes do leste europeu. Isso não é uma invenção minha, isso é uma matéria, uma notícia, que inclusive vou até ver aqui a fonte. A fonte é o The Guardian, que colocou que inclusive não deve ser uma coincidência. Tem um texto muito interessante também do historiador Luiz Felipe Alencastro, chamado Brexit, o fantasma do Império Britânico, em que ele discorre um pouco sobre questões culturais relativas ao Brexit, lembrando que ele é professor emérito da Sorbonne, é um cara de currículo inegável. O texto está no blog dele no UOL. E ainda sobre a situação interna no Reino Unido, o pau também tá comendo entre os trabalhistas. Porque o que aconteceu? Né, os trabalhistas, vendo que agora eles têm uma oportunidade, digamos assim, de tentar recuperar terreno nacional, até porque venceram a eleição em Londres, né, que é a capital do país, a principal cidade do Reino Unido, o Partido Trabalhista fez um voto de desconfiança contra o líder do Partido Trabalhista, o Jeremy Corbyn. E ele perdeu esse voto de confiança por 81% dos parlamentares trabalhistas. 81%, assim, o cara tomou de 8-2. E o que o Jeremy Corbyn fez? Falou: esse voto de desconfiança não tem legitimidade constitucional e eu vou continuar líder do partido. Ele basicamente pegou a bola e falou: a bola é minha, eu vou continuar brincando, se ninguém quiser brincar comigo, eu vou jogar paredão. E ele que era apontado como um dos favoritos para assumir o cargo do Cameron nas próximas eleições. Exatamente. Então, assim, o Partido Trabalhista obviamente quer se reformar, não é que eles odeiam o Corbyn, eles querem que o Corbyn morra, eles querem aproveitar o momento e se renegociar, enfim. Só que por conta disso, desse desrespeito ao voto de desconfiança do partido, todo mundo, basicamente, da oposição, renunciou aos seus cargos. Porque lá no Reino Unido tem uma coisa muito interessante, os nossos ouvintes do Reino Unido certamente conhecem isso, alguns parlamentares renunciaram e também os parlamentares que ocupam o que eles chamam de Shadow Cabinet, que
que seria o gabinete sombra, ou gabinete opositor, que é mais ou menos o seguinte: você tem o ministro de Relações Exteriores do governo. E aí você tem o ministro de Relações Exteriores do Shadow Cabinet, que é como se fosse o ministro de Relações Exteriores do Partido Trabalhista, que vai fiscalizar o trabalho do ocupante de fato do cargo, fazendo suas críticas, suas ponderações, seus contrapontos, né, sobre a perspectiva do que seria o governo trabalhista no caso. Então nós temos agora uma crise também interna ao Partido Trabalhista, ou seja, o Reino Unido está uma beleza. Para melhorar, nós também tivemos a questão do partido de oposição, partido nacional galês, o Plaid Cymru, colocando que está na hora de colocar a independência do País de Gales na agenda. Quem disse isso foi a Liane Wood. Mas lembrando que a maioria do País de Gales votou junto com a Inglaterra, né? Porém, se vocês quiserem saber mais sobre essa magnífica relação, temos aí um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre Gales, que inclusive comentávamos hoje, porque estamos gravando esse programa enquanto Gales enfrenta a Bélgica pela Eurocopa, sob os olhares atentos de Chico Patti, um grande fã do centroavante Lukaku, segundo ele, o melhor centroavante do futebol mundial atualmente. E agora, saindo um pouco do Reino Unido, vamos falar da questão na União Europeia e especialmente na Itália. O Guilherme Oliveira mandou uma pergunta no último programa, perguntando como vai ficar o desenho do Parlamento Europeu e se é possível nós termos a aceleração de novos membros. Em relação ao Parlamento Europeu, ninguém sabe, a única resposta possível nesse momento é essa. Em relação a novos membros, eu acho muito improvável. O que provavelmente vai acontecer, que eu comentei no Anticast também, mas que para mim está se tornando cada vez mais claro, é que a União Europeia vai passar por um processo de solidificação interna, de consolidação interna. Ela vai se voltar para suas próprias fronteiras, por três motivos. Primeiro, para impedir que os movimentos por saída da União Europeia ganhem força com o Brexit. Segundo, para acelerar o processo de adaptação dos países do leste europeu, especialmente os que chegaram tem menos tempo, né? Lembrando, por exemplo, a Croácia chegou na União Europeia virtualmente ontem. E terceiro, porque são os países, falando aqui especialmente do núcleo duro da União Europeia, França, Benelux, Alemanha e Itália, países que já botaram muito dinheiro na União Europeia, na integração física da União Europeia, nos processos burocráticos da União Europeia. São países que, se saírem hoje, vai ser um prejuízo gigantesco, um prejuízo acumulado. Então são países que não querem perder esses investimentos, não querem perder essa integração econômica. São economias que já estão virtualmente integradas. Então elas não vão querer perder isso, então vão querer fortificar o que eles já têm, para impedir mais movimentos de saída. E ainda por cima nós teremos, como comentei também no Anticast, mas para mim está muito claro também que o que acontece, a entrada do Reino Unido na União Europeia ela foi tardia, foi apenas na década de 1970. Antes da entrada do Reino Unido, o eixo econômico da União Europeia era França, Alemanha e Itália, com o Benelux ali no meio, né? Benelux é a sigla para Bélgica, Países Baixos e Professor, Luxemburgo. Com a entrada do Reino Unido, um grande país, um país com um império colonial, com muito hard power disponível, o eixo da União Europeia acabou sendo deslocado para Alemanha, França e Reino Unido. Agora esse eixo muito provavelmente vai voltar para a Itália, porque a economia italiana com o Matteo Renzi tem crescido, o cenário político italiano tem se renovado. A Itália é um país central na questão dos refugiados, que é um assunto muito importante no debate político hoje na União Europeia, e a Itália é muito importante nesse assunto pela sua proximidade com a Líbia, né, os imigrantes líbios, a Líbia, que inclusive foi uma possessão italiana, chegam na Europa via Itália. Então, um sinal desse fortalecimento do núcleo duro da União Europeia é que os ministros de Relações Exteriores dos 6 países fundadores da União Europeia, Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Itália e Luxemburgo, se encontraram no sábado em Berlim e fizeram um pronunciamento conjunto dizendo que o Reino Unido tem que negociar sua saída o quanto antes.
Então vejam, meus caros ouvintes, não foi um pronunciamento do Parlamento Europeu, ou das lideranças europeias, ou então de todos os países da União Europeia. Foi um pronunciamento dos 6 países do núcleo duro da União Europeia. Dos 6 fundadores. Então está muito claro que agora eles vão se voltar para esse núcleo duro. Consolidar a União Europeia como ela já é. Consolidar o que ele já tem. Impedir, por exemplo, que esses movimentos ganhem força. Na Suécia, na Dinamarca, na Polônia, países que esses movimentos eurocéticos têm ganhado força. Nos Países Baixos também. Embora os Países Baixos eu acho muito improvável, até pelas questões fronteiriças, né? País Baixo sair da União Europeia, você trupica em Amsterdã, você está na Bélgica, né? Então é complicado. Mas então, em relação à União Europeia, nós temos essa situação que, aqui uma situação analítica. Indo para questões também factuais, além desse pronunciamento, parte do Conselho Europeu propôs uma nova cúpula para negociar, para discutir o futuro da União Europeia após o Brexit. Quem propôs isso foi o presidente do Conselho Europeu, o Donald Tusk, de uma cúpula que provavelmente será realizada em Bratislava, que é a capital da Eslováquia. Na Eslováquia, a outra metade da antiga Tchecoslováquia, para nossos ouvintes. A Merkel novamente repetiu, dizendo que o Reino Unido precisa negociar, que o Reino Unido não vai manter acessos ao mercado único se limitar à circulação de pessoas, que para ter privilégios tem que cumprir com obrigações também, né? O tom da Merkel é sempre, né, dá na cara, logo de vez. E também colocando que não teremos conversas informais antes da notificação oficial do governo das Ilhas Britânicas. E, como um último tema nesse sentido, falando um pouquinho mais de Espanha e de Escócia. E aí o nosso ouvinte pode se perguntar, o que uma coisa tem a ver com a outra? Por quê? Porque o Nicola Sturgeon se reuniu com líderes do bloco da União Europeia para tentar negociar uma permanência escocesa na União Europeia. Além disso, a líder escocesa no cenário doméstico, né, no home front, negocia por um novo referendo de independência da Escócia, já que, lembrando, a questão da permanência da União Europeia foi um tema central no referendo de 2014. A Escócia tem todo o direito hoje de se sentir enganada. E você vê o mapa eleitoral na Escócia. A Escócia foi o único dos 4 estados que formam o Reino Unido que não teve nenhum colégio eleitoral com maioria pela saída. Exato. É um blocão amarelo. É azul, você vê. Ou amarelo, depende da legenda, né? Assim, ou se você é daltônico. Um abraço para o nosso amigo Caio, né? Que de fato é daltônico e uma vez quase bateu o carro por causa disso. Mas manda muito no cubo mágico. Pois é. E a gente não está de sacanagem. Mas então o que acontece? A Escócia está buscando negociar tanto uma nova possibilidade de saída do Reino Unido quanto permanecer na União Europeia. E a Espanha, o atual primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, que muito provavelmente vai continuar sendo primeiro-ministro ao menos por algum tempo, disse que não vai aceitar a Escócia na União Europeia, que se o Reino Unido sair, sai todo mundo. E temos duas questões importantes aqui. Primeira, para um novo país ser aceito na União Europeia, tem que todo mundo aprovar. Então, se só a Espanha levantar a mão e falar não, é não. E segundo, por que a Espanha está fazendo isso? Porque a Espanha é muito brother do David Cameron. Porque a Espanha odeia a Escócia. Os espanhóis odeiam whisky, gaita de foles e kilts. Não sei. Mas porque a Espanha tem como política internacional muito firme, uma política de Estado, de não reconhecer absolutamente nunca separações e movimentos políticos unilaterais. Porque eles são muito legais? Porque eles são muito éticos? Não. Porque eles sabem que se eles abrirem um precedente, vai voltar contra eles. E aqui eu estou falando especialmente de Catalunha e País Basco. Então, por exemplo, a Espanha é um dos poucos países europeus que não reconhece Kosovo como independente. Por quê? Porque eles aceitarem a independência unilateral de Kosovo, significa que eles um dia vão ter que aceitar a independência unilateral da Catalunha ou do País Basco. Eles não aceitam, por exemplo, discussões de movimentos separatistas e autonomistas, mesmo em antigas possessões espanholas na África.
E agora a Espanha deixa muito claro, se o Reino Unido sair, a Escócia sai junto. Então a posição espanhola pode atrapalhar muito a Escócia. E por que a Espanha faz isso? Pelos seus próprios problemas. Não é birra com a Escócia, ou porque eles acharam aquele documentário Coração Valente uma porcaria, ou porque eles não gostaram do Highlander 2, que de fato caga no primeiro filme, né? Mas enfim, então tá aí explicando um pouco da posição espanhola. Esses são os meus pitacos. Você fica à vontade, Matias, para os seus pitacos ou seguir o programa. Seguimos agora com a principal pauta do programa dessa semana. Então vou chamar o cheque. Cheque. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba. Explosões em principal aeroporto de Istambul deixam dezenas de mortos e feridos. Infelizmente, né, acredito a maioria dos nossos ouvintes devem ter visto essa notícia, já devem saber dessa notícia triste, né, que o aeroporto internacional de Istambul, o aeroporto Atatürk, né, em homenagem ao Mustafa Kemal, o pai dos turcos, de 1923, deixou pelo menos 41 mortos e mais de 200 feridos. O aeroporto ficou fechado por quase 2 dias. Nós tivemos uma situação de verdadeiro caos, já que foram tanto explosões quanto tiros. Tem inclusive imagens das câmeras de segurança nos canais de notícia, tem no YouTube, enfim, foi uma situação extremamente calamitosa, né? Novamente lamentamos por todos os inocentes mortos, e isso deixou uma série de questões no ar, tanto internas quanto externas. As questões internas são principalmente o fato. Aqui entra um pouco de análise, um pouco de palpite, um pouco do que está circulando na imprensa internacional, que é o seguinte: como os nossos ouvintes devem notar, quando nós falamos de atentados na Turquia que são realizados por movimentos curdos pró-independência do Kurdistão, os movimentos curdos sempre reivindicam os ataques. Muitas vezes os ataques são realizados ostensivamente, ou seja, por exemplo, no início do ano, quando nós tivemos uma explosão numa bomba em Istambul, junto com a bomba estavam panfletos do Kurdistão. Nesse caso, isso não ocorreu. Então, muito provavelmente, não foi um atentado realizado pelos curdos, embora no primeiro momento essa fosse de fato uma possibilidade concreta, né? Não estou dizendo que houve erros da imprensa, porque nos primeiros momentos você tem que levantar todas as hipóteses. Aqui a gente já está falando 4 dias depois do ocorrido, 3 dias depois do ocorrido, então fica um pouco mais fácil a gente ter uma noção melhor das coisas. Então, muito provavelmente não foi um ataque realizado pelos movimentos curdos. Então, qual é o segundo suspeito? E que muito provavelmente é o suspeito / culpado. O Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico. A polícia turca já prendeu 13 suspeitos de envolvimento no ataque. Dentre esses 13 suspeitos, nós temos 3 estrangeiros, um russo, um kirguiz e um uzbeque, né, Uzbequistão e Kirguistão, 2 repúblicas ex-soviéticas, inclusive, e essa questão ela é um pouco dúbia, porque ao mesmo tempo o Daesh ele costuma também reivindicar ataques, muitas vezes inclusive quando ele não tem nada a ver com o assunto, como foi o caso de Orlando. E até agora o Daesh também não se pronunciou. Porém, muito provavelmente é uma questão ligada ao Daesh. Por quê? Segundo um dos principais jornais turcos, a pronúncia vai estar errada, tá, gente? Mas é H-U com trema, né, que é muito comum no idioma turco, 2 R's e Y-E-T. O Hurriyet, não sei, deve estar errado. Né, nosso consultor de turco, que nos, desculpe que eu não lembro o nome, que nos explicou a pronúncia do Erdogan, fica à vontade para nos corrigir. Colocou que o cidadão russo, ele é originário da Chechênia,
que é uma região que tem um histórico de militância extremista islâmica e de conflitos, e que ele teria chegado na Turquia pela cidade de Raqqa, que fica na Síria, que é uma cidade dominada pelo Daesh. Então, muito provavelmente, a realização do ataque foi de autoria ou articulada ou com participação, enfim, alguma ligação, nem que seja apenas ideológica, com o Daesh. Muito provavelmente não foi um ataque realizado pelos movimentos nacionais curdos. E o que poderia explicar a realização desse ataque nesse momento? Bem, pode ser, óbvio, uma coincidência, embora, né, nas relações internacionais a gente tem sempre que duvidar de coincidências. E só para constar, o próprio governo turco, uma notícia de ontem, já responsabiliza o Daesh. O primeiro-ministro da Turquia, o novo primeiro-ministro da Turquia, o Binali Yildirim, disse que, abro aspas, a investigação afirma que foi o Estado Islâmico. Em poucos dias divulgaremos os nomes e outros detalhes dos terroristas. Então, o próprio governo da Turquia já responsabiliza o Daesh. E o Erdogan, né, acho que ele não costuma pensar antes de falar, mas ele disse que o atentado foi um atentado para manchar a imagem da Turquia. Agora, por quê? O que pode explicar essa declaração dele? Embora foi um atentado que matou 42 pessoas, não foi só para manchar você faz isso melhor do que qualquer um, tá, Erdogan? Mas por que um dos motivos que pode explicar essa declaração dele e que pode explicar o momento nesse atentado é que a Turquia passou uma semana reestabelecendo ou tentando reestabelecer suas relações diplomáticas com outros países. Primeiro, ela mandou uma mensagem de condolências pelos últimos atentados que ocorreram no Egito ao governo do Al-Sisi. A Turquia e o Egito estão sem relações diplomáticas desde o dia 23 de novembro de 2013. Vai fazer 3 anos esse ano. Por quê? Porque o governo egípcio expulsou o embaixador turco no Cairo por conta das críticas turcas em relação à deposição, prisão e sentença de morte relâmpago do Mohamed Morsi, que é ligado à Irmandade Muçulmana, que tem ligações com a Turquia. Então, e isso fez com que a Turquia perdesse acesso, boa parte do seu acesso nacional, ao canal de Suez. Então, já tem um peso econômico grande aí. Segundo, a Turquia também nessa última semana reatou suas relações com a Rússia. A Rússia a Turquia, o governo turco, mandou uma carta para o Putin pedindo desculpas por derrubar aquele jato russo, que rendeu um programa enorme aqui no Xadrez Herbal e que muita gente gostou, foi um dos programas que teve melhor repercussão. A carta diz: nunca tivemos a intenção nem desejo de derrubar um avião da Federação da Rússia. Após esse pedido de desculpas oficial, expressando condolências inclusive pela morte do piloto russo, o Oleg Peskov, que foi assassinado em território sírio após o abate do seu avião, o governo turco se mostrou disposto a restabelecer as tradicionais relações de amizade entre Turquia e Rússia, assim como reagir às crises na região e lutar contra o terrorismo. Depois desse pedido de desculpas, o Putin removeu as sanções contra a Turquia, tanto as sanções econômicas quanto as sanções de trânsito. Lembrando que os cidadãos russos foram recomendados a não visitar a Turquia, foi levantada a suspensão de vistos, então a falta de necessidade de vistos, por assim dizer. Então, assim, e a Turquia era um dos principais destinos de turistas russos, era um dos principais destinos de produtos russos, e o intercâmbio russo com a Turquia também de compras era muito grande, e os dois países têm uma fronteira em comum, tanto uma fronteira terrestre quanto uma fronteira, digamos assim, marítima ali no Mar Negro. Então a Turquia estava perdendo muito dinheiro com essas relações ruins com os seus vizinhos. Não é apenas por uma questão de ser amiguinhos, o mesmo caso entre Espanha e Escócia. Então tentou reatar as relações com o Egito, reatou as relações com a Rússia, e a Rússia levantou as sanções econômicas, e principalmente a Turquia reatou suas relações com Israel.
Antes da gente falar das relações Turquia e Israel, fica aqui também a nossa expressão de condolência pela menina israelense que foi morta na sua cama, literalmente dormindo, essa semana na Cisjordânia, uma menina de 13 anos, foi esfaqueada por muito provavelmente foi um palestino. Agora, as relações Turquia e Israel, elas estavam interrompidas desde o episódio, e aí aqui a gente vai ser um pouquinho mais didático, porque talvez nem todos os nossos ouvintes lembrem, especialmente nossos ouvintes mais jovens. Em 2010, quando a faixa de Gaza estava bloqueada pelo governo israelense, uma flotilha turca de ajuda humanitária, mas aqui quando eu digo turca, era uma embarcação turca, de uma associação turca com militantes humanitários turcos, não era do governo turco. Enfim, uma flotilha de ajuda humanitária partiu para a faixa de Gaza. O nome, inclusive, era a Flotilha da Liberdade. Israel não aceitava essa ajuda humanitária, inclusive dizendo que desconfiava de que essa ajuda humanitária era uma forma de ajudar o Hamas de forma disfarçada. E lembrando, o Hamas também é parte da Irmandade Muçulmana. O Hamas também tem boas relações com o governo turco. Continuando. Israel, suspeitando das intenções dessa flotilha, abordou o navio, e nessa operação dos fuzileiros navais israelenses morreram 10 turcos, que inclusive tem imagens do confronto, né, os turcos com barras de ferro tentando impedir os israelenses de embarcar. Enfim, houve um confronto e 10 turcos morreram pelas forças de segurança israelenses. E isso, desde então, fez com que os dois países não tivessem relações diplomáticas. Depois disso, nós tivemos mais uma guerra em Gaza. Depois disso, nós tivemos o início da guerra na Síria. Não o início, mas o escalonar do conflito na Síria. E a Turquia e Israel, que eram dois países que tinham relações importantes, já que a Turquia era um dos poucos países no mundo muçulmano, lembrando que a Turquia não é um país árabe, mas é um dos poucos países no mundo muçulmano que tinha boas relações com Israel. A Turquia é um país da OTAN, então essas relações eram muito importantes para os dois países. E nesse cenário, e também do ponto de vista econômico, né? Então a Turquia, num cenário de crise interna do governo, num cenário de crise econômica, de diminuição do crescimento econômico do país, precisava melhorar o seu cenário internacional, por motivos econômicos e políticos. Né? Uma coisa que eu e o Matias sempre falamos aqui no programa. Né? As crises internas, muitas vezes elas têm soluções externas, para o bem ou para o mal. Seja uma crise econômica, seja uma crise política. E foi o que o Erdogan fez. E o Erdogan, nessa semana, confirmou a reconciliação com Israel. Tem um texto, uma matéria muito boa da Al Jazeera, bastante extensa sobre isso, e esse acordo, ele presume, basicamente, que Israel vai indenizar o governo turco pelo ocorrido da flotilha, inclusive pelo próprio navio também. O Erdogan, inclusive, criticou os grupos turcos que fizeram a flotilha. Ele disse que, né, no pronunciamento, vocês me perguntaram alguma coisa antes de navegar? Vocês pediram minha permissão? Nesse contexto, nessa última semana, inclusive o Erdogan recebeu uma ligação do Obama, oferecendo suas condolências pelo atentado terrorista e elogiando a reaproximação com Israel. Continuando, além dessa indenização, nós teremos o intercâmbio, o retorno das relações econômicas entre os dois países. Espera-se que seja realizada a troca de embaixadores nas próximas semanas e, principalmente, a Turquia
vai poder fornecer ajuda humanitária e ajuda econômica à faixa de Gaza. Hoje, uma embarcação turca parte para a faixa de Gaza carregando 10 mil toneladas de remédios e alimentos. O governo turco vai poder construir um hospital de 200 leitos em Gaza, criar uma zona industrial na cidade de Jenin, que fica na Cisjordânia, reconstruir moradias e uma estação de... não é limpeza, de tratamento de água em Gaza, que foi destruída na última guerra. Tudo isso com dinheiro e com capital turco, com fornecimento de matérias-primas turcas e usando mão de obra local, inclusive como incentivo econômico local. E aí nós entramos nos dois aspectos chaves desse acordo. O primeiro é: esse atentado terrorista no aeroporto Ataturk pode ter sido uma represália por reatar relações com Israel? Pode. Pode não ser, mas pode ser sim. Novamente, temos que duvidar de coincidências. Porque tanto, por exemplo, o Hamas, que vai ser o maior beneficiado desse acordo, coloca que nós entendemos as necessidades e as prioridades turcas, porém, esse acordo também é reconhecer o inimigo sionista. Isso é uma frase de um porta-voz do Hamas, segundo, novamente, a matéria da Al Jazeera, que, para quem pode ler em inglês, recomendo. Um porta-voz do Fatah também deu declarações parecidas, que é outra principal entidade da Autoridade Nacional Palestina. Então, é muito provável que seja, é muito possível que seja uma represália a essa reconciliação entre Turquia e Israel. E segundo, o outro aspecto que está sendo muito criticado também dentro da faixa de Gaza e também por outros grupos islâmicos, outras entidades muçulmanas, que é o seguinte: essa ajuda humanitária e todo o material de construção, tudo da Turquia que está indo para Gaza, vai entrar pelo porto de Ashdod. O porto de Ashdod é um porto israelense que fica perto da divisa com Gaza. Ou seja, esse material vai chegar num porto israelense, vai ser vistoriado por autoridades israelenses e aí sim vai entrar por terra em Gaza. Segundo, e também muito importante, esse apoio, ele vai ser, esse apoio turco aos palestinos, a população palestina, ele vem na forma de levarem coisas, de levarem os materiais até Gaza. Não vai ter nenhuma negociação sobre a suspensão do bloqueio de Gaza. Não vai ter nenhuma negociação sobre, por exemplo, usar o porto de Gaza, movimentar o porto de Gaza. Não tem nenhuma negociação sobre o trânsito das pessoas que moram em Gaza. Então tem muita gente criticando, e é uma crítica plausível, que o Erdogan está usando os palestinos, está usando Gaza como uma forma de justificar perante outros países muçulmanos o seu acordo com Israel, quando na verdade ele está interessado apenas em retomar relações com Israel, relações militares, relações econômicas, para a sua própria economia, pela guerra na Síria. Então, para não pegar tão mal assim, eu finjo que vou dar aqui uma ajudinha para os palestinos em Gaza, para me colocar aqui como salvador da pátria deles, né? Aquela coisa do Erdogan querer ser o novo sultão turco-otomano, né? Tem inclusive um texto no Xadrez Verbal sobre isso, quando ele se apresentou no novo mandato com 16 guerreiros 16 guardas vestidos de guerreiros turco-otomanos. Então, essa questão de ele estar usando a causa palestina para lavar a sua operação, para pegar bem a sua operação, também está sendo muito discutida, porque não sequer se discute o embargo. Pelo contrário, você fazer isso pelo porto de Ashdod é uma situação que você acaba reconhecendo o embargo. Então, essa questão do ataque pode ter ramificações muito mais intrincadas do que sonha a nossa van filosofia, né? A questão do reatar relações com Israel
e a questão aí de a Turquia estar usando os palestinos como uma forma aí de não pegar tão mal reatar com Israel. Lembrando novamente que a Turquia e o Hamas têm boas relações por conta aí da Irmandade Muçulmana. Então, o assunto principal da semana acaba sendo esse, porém a gente tem que ir um pouco além dos mortos no aeroporto. A gente tem que ver o que todo esse cenário, que foi uma semana que, para ficar na metáfora do né, que o Matias usa na abertura do programa, nesse tabuleiro do Oriente Médio, muitas peças foram movidas e nós temos o risco dos palestinos estarem sendo usados, inclusive, aí de fachada pelo governo turco, que está focado única e exclusivamente no deterioramento da sua economia e das suas relações políticas internas e externas. Vamos passar agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último dia 30, também conhecido como ontem. Professores mantêm protestos no México e governo exige fim de bloqueios em estradas para diálogo. Vai ter várias notícias que são de ontem. E na situação do México, né, nós comentamos o protesto que terminou com pelo menos 9 mortos e mais de 100 feridos. Porém, já são 45 dias corridos de protestos de professores no país contra a reforma educacional do presidente Peña Nieto, que, como você colocou, né, ele exige o fim dos bloqueios para a negociação. Em compensação, os professores dizem que a hora que eles suspenderem os bloqueios, não vai ter negociação e aí eles vão ter perdido. Então é uma situação que está de impasse. E nós temos aí essa questão, especialmente, né, em Chiapas. Os mortos foram em Oaxaca, né? Oaxaca, sim. Se não me engano. Então, é uma situação basicamente de impasse que está no México aí há 45 dias. E chamou muita atenção também a visita do Peña Nieto ao Canadá, onde estava sendo realizada a cúpula dos líderes da América do Norte. Em que ele se envolveu em pelo menos 2 gafes aos olhos públicos, e isso não passou batido no México. Vamos passar para o Afeganistão, onde um ataque com homens-bombas em Cabul deixou dezenas de mortos e feridos. Não dá para fazer piada nessas horas. Você não fez a piadinha do Cabul ser Cabum, né? Mas o atentado já foi reivindicado pelo Talibã. Lembrando que o Afeganistão hoje, novamente, né, de forma quase ininterrupta, mas novamente vive situação de quase guerra civil, né, vive uma situação de guerra civil, propriamente dita, deixou 38 mortos e pelo menos 40 feridos, contra 2 ônibus de policiais em Cabul, que é a capital do Afeganistão. Ou seja, essa questão da guerra civil de alvos aí militares. Lembrando que não, os policiais afegãos é como se fossem um exército local, já que pelo acordo de refundação do país, digamos assim, da saída das tropas da OTAN e tudo mais, o exército afegão ele está em processo de criação. Então, quando se fala em policiais, são militares em geral, é como se fossem o nosso exército, por assim dizer. Pentágono anuncia que pessoas transgênero poderão servir nas Forças Armadas dos Estados Unidos. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Ash Carter, ele fez esse anúncio público e isso cancelava uma proibição de pessoas transgênero. Agora está se debatendo como se fará esse processo a partir de agora, né, questões até de logística, de procedimento. As pessoas transgênero não podiam entrar nas Forças Armadas porque elas eram diagnosticadas com disforia de gênero, como se fosse aí uma condição médica. Mas o principal que ele colocou, que as pessoas que já estão nas Forças Armadas e estejam passando por essa transição ou venham a passar por essa transição, por esse processo, terão apoio médico, financeiro e
psicológico das instituições. Elas terão as 5 forças armadas, né? Lembrando, os Estados Unidos tem 5 forças armadas: Força Aérea, Exército, Marinha, Fuzileiros Navais, os conhecidos como Marines, e a Guarda Costeira, né? A Guarda Costeira lá é um branch das Forças Armadas, é um ramo das Forças Armadas. E as instituições terão 12 meses para implementar as medidas necessárias. Breaking News! E essa notícia de última hora quebrou a balança também. Segundo agentes sul-coreanos, Kim Jong-un engordou 40 quilos desde a posse. Eu sei que o pessoal da Coreia do Sul tem que ficar de olho na Coreia do Norte, mas isso daí já é demais. Isso chama stalkear. Então, não, agora se liga. O Serviço Nacional de Inteligência sul-coreano mandou um relatório para o parlamento. Se isso aqui for fake, for hoax, a culpa não é nossa. É da Folha de São Paulo. A culpa é da Folha de São Paulo, tá? Que o Kim Jong-un foi de 90 quilos para 130 quilos. Que esse comportamento compulsivo provavelmente se deve ao estresse provocado pelos riscos de segurança do país. E o melhor, a Folha fez até não é infográfico, né? Mas assim, tem a foto dele na posse e a foto dele hoje. Aí você pode ficar passando pra ver quando ele tava mais chubby, mais gordinho. Então tá aí essa notícia incrível de hoje, do noticiário político de hoje, que foi colocada no roteiro pelo senhor Matias. Então, repetindo, se for hoax, a culpa é da Folha e do Matias. Mas vários, não só a Folha divulgou, mas vários veículos internacionais também. Então vale a notícia, né, de que o Kim Jong-un deu uma engordada, né? Tá comendo muito queijo. Queijo é complicado, né? Então, tá aí. O Neymar renovou o contrato com o Barcelona, né, Felipe? Ele renovou o contrato com o Barcelona, não sei se ele já mandou o contrato pro Fisco. Ou pra Receita Federal. Nós tivemos... O Fisco Espanhol, Receita Federal Brasileira. Pode ser. Mas nós tivemos um ouvinte, o Fausto, especializado em arquitetura sacra, que ele mandou uma sugestão de menino Neymar, mas ele falou que a TV Cultura cometeu umas gafes em relação à arquitetura sacra na cidade de Istambul, né, ali do Justiniano, do Constantino, porém como não era diretamente ligado à política internacional, então fica aqui como uma menção, mas aí hoje não tem menino Neymar, que ele renovou o contrato. Vamos passar para os peões. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the trigger to his name. Felipe, quem é o nosso peão isolado da semana? O peão isolado da semana é o Boris Johnson, ex-prefeito londrino, político do Partido Conservador Britânico. Por quê? Porque ele ficou meses e meses na campanha do Brexit, falando que ia fazer, que ia acontecer, que isso, que aquilo. E na hora que veio ele falou, tá bom, Boris Johnson, você ficou aí, você convenceu a gente, votamos por esse negócio. Toma aqui, o cargo é teu. Ele, não, veja bem, não é bem assim. Peidou. Deu pra trás, foi covarde nas suas palavras, entendeu? É que nem aquele cara que fica no banco de reserva, fica enchendo o saco do treinador pra entrar no jogo. Quando entra no jogo, parece que o pé dele tá pegando fogo. Ele vira e fala, não toca pra mim, hoje tá difícil. Então foi o Boris Johnson, o peão isolado, o Boris Johnson, porque refugou, a palavra é essa. E a peã promovida? A peã promovida é a Lorraine Isidoro, uma jovem brasileira que alguns devem ter acompanhado sua epopeia. Teve problemas de emissão de passaporte, né? Parece que teve inclusive um problema generalizado nos passaportes. Não sei como foi essa história, porém de qualquer jeito ela fez uma vaquinha virtual para ir à Dinamarca participar da Olimpíada de Neurociência. Ela que estuda no Colégio Pedro II, né, que fica na zona norte do Rio, que é talvez o mais tradicional colégio de ensino médio do Brasil, tanto que ele está na Constituição, né? Para ficar na esfera federal, inclusive, atualmente o Colégio Pedro II se envolveu numa polêmica com o Colégio Militar de Segurança Pública. Brigas de alunos tiveram que mobilizar a polícia do Exército. Te pegam na saída. Mais ou menos. Então tá aí o peão promovido para Lorraine Isidoro, que conseguiu realizar seu objetivo, mesmo com a falta de cooperação generalizada. Estamos aqui na torcida que ela aprenda muito aí na Olimpíada de Neurociência, que volte com conhecimento. Se ganhar alguma coisa, também meus parabéns, que será muito merecido, sei lá, uma bolsa de estudo, uma medalha, não sei como funciona a Olimpíada de Neurociência, até porque eu não sei. Tem que usar a cabeça.
passa pro próximo quadro. Vamos passar para as dicas culturais. DJ Mugg, the Almighty, DJ Mugg. The time has come. Sétimo selo. Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes? Então, a minha dica cultural, ela é... Os nerds vão gostar. Quem veio pro podcast por conta do Nerdologia vai gostar, mas ela é quase acidental. Minha dica cultural é a série O Último Reino, que passa no History Channel brasileiro. Ela é produzida pela BBC, tanto que no Reino Unido ela passa na BBC 2 e nos Estados Unidos ela passa na BBC America, que é uma série baseada nos romances históricos do Bernard Cornwell e que, por exemplo, o Azaghal do Jovem Nerd é muito fã do Bernard Cornwell. Outro dia eu tava mudando de canal, ia começar um episódio, peguei, assisti, gostei, baixei, já assisti os 4 primeiros, tô achando bem legal. É uma série histórica, né? Já que a gente tem falado muito de Reino Unido, né? Dessa história toda. É uma série histórica que se passa nos reinos das Ilhas Britânicas na Alta Idade Média. Ali a invasão anglo-saxã, a invasão dos dinamarqueses, o reino de Wessex. Então é uma série que está muito interessante, é uma espécie de Vikings, só que bem histórica, muito interessante, passa no History Channel brasileiro, porém dá para achar os episódios aí de forma alternativa. Ela até agora está com uma temporada de 8 episódios, como é costume no Reino Unido, mas vai ter mais temporadas certamente, fica a minha dica, já que estamos falando muito de Brexit, a série histórica O Último Reino. Eu tenho 2 dicas. Uma que eu, na verdade, acabei esquecendo de passar na semana passada. É o documentário Um Poquito de Tanta Verdade, que fala das manifestações em Oaxaca, só que há 10 anos atrás. Então, mostra esse continuismo das reivindicações dos professores ali no sul do México. E a outra dica cultural é o livro do meu colega de impedimento, que era um blog sobre futebol sul-americano, o Maurício Brum, que escreveu Estádio Chile, 1973, Morte e Vida de Víctor Jara, a voz da Revolução Chilena. O livro foi publicado pela Uni-Ijuí, a universidade ali de Ijuí, no noroeste do Rio Grande do Sul. E antes de passar para as considerações finais, também fazer um jabazão aqui da Central 3, que nessa semana teve a presença do Antônio Tabet e do Gregório do Vivier no programa do Judão, falando sobre o novo filme do Porta dos Fundos, Contrato Vitalício. Eu e o Leandro Yamin, o nosso produtor aqui do Xadrez Herbal, estivemos juntos no Som das Torcidas, falando sobre a hinchada do Belgrano. Então tem muita coisa interessante sobre a história política da Argentina também neste programa. O Central Cine Brasil, apresentado pelo Lucas Borges e o Paulo Júnior, que já foi citado no programa de hoje, bateram um papo com a Ana Mulaerte, falando sobre o seu novo filme Mãe Só Há Uma. E para finalizar, já que amanhã é feriado na Bahia, né, o 2 de julho, a independência baiana, o Travessia, programa apresentado pelo Caio Quero e pelo Fernando Vives, recebeu o Franciel Cruz, um jornalista baiano, para falar sobre a música no estado. Então essas são aqui os destaques da Central 3 nessa semana. E para terminar, mando um abraço para todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia. Como sempre, ajudem a divulgar o podcast, compartilhem e falem, olha, esse podcast aqui é muito interessante. Convertam seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, seus inimigos à mídia podcast. E, novamente, desculpa porque tem um monte de recado atrasado, tá, gente? Como vocês podem ter reparado, inclusive, eu posso até não ter respondido ainda, mas eu leio. Só que eu juro que eu vou responder pra todo mundo. Deve ter e-mail, assim, esperando a resposta, já deve ter, tipo, mais de um mês, assim. Então me desculpem de verdade, porque teve muita coisa, eu viajei e tal. Mas agradeço o carinho de todos vocês, as críticas construtivas de todos vocês, o prestígio de todos vocês e até semana que vem. E a gente vai encerrar o programa com o último poema escrito pelo Víctor Jara no estádio Chile, em setembro de 1973, chamado Somos 5.000, que foi musicado pelo Ángel Parra.